A Câmara Federal aprovou na semana passada a proposta de emenda à Constituição, a PEC, que determina um prazo de 8 anos para que todos os estados disponibilizem à população defensores públicos em todas as comarcas do país. Em Mato Grosso, por exemplo, há um grande déficit de profissionais. E para falar sobre este e outros assuntos, está ao vivo aqui no Jornal do Meio-Dia o defensor público-geral de Mato Grosso, Djalma Sabo Mendes. Boa tarde, defensor. Boa tarde, Luiz. Boa tarde. Boa tarde. Defensor, esse prazo estabelecido pela PEC não é um prazo muito longo para que a população possa ter nas comarcas um defensor público? Nós temos 8 anos demora para passar, hein? Sim, nós temos que considerar que no Brasil todo, apenas 28% das comarcas possui defensoria pública instalada. Então, mais de 70% das comarcas ainda não contam com o serviço da Defensoria Pública. Então, esse prazo, é claro que a realidade de cada estado, ela é levada em consideração. No caso aqui em Mato Grosso, nós temos 50% das comarcas. Hoje são 79 comarcas, a Defensoria se faz presente em 40. Então, eu acho que esse prazo de 8 anos, que, como você disse, é um prazo um tanto elástico, mas que permita com que os estados, né, se adequem a essa realidade, principalmente na questão orçamentária, para que, então, saltemos desse número lamentável de somente 28% das comarcas terem defensoria, para que 100% possam contar com os serviços. Recursos é uma outra questão que ainda vai ser definida, porque a PEC volta para o Senado agora para ser votada, mas a origem dos recursos para toda essa reestruturação ainda não está definida. Vai ter que ter uma outra legislação, é isso, no Estado? Sim, agora a PEC vai passar pela deliberação do Senado Federal e, uma vez ela já estando em vigor, cada Estado, essa norma constitucional, ela deverá ser regulamentada, né? Não é uma norma de eficácia imediata. É uma norma programática em que cada estado vai ter que adequar a sua realidade, vai ter que cumprir esse prazo, porém dentro da sua realidade orçamentária. Então ela dependerá sim de uma regulamentação posterior. E a situação para o cidadão ela é muito difícil, porque aquele cidadão que não tem dinheiro para pagar um advogado, ele tem que pedir socorro à defensoria. E o Tribunal de Justiça e o governo do Estado queriam diminuir, inclusive, as ações judiciais, principalmente na área de saúde. Diminuiu ou não? Olha, Lúcio, ao contrário, né? A gente vê que a demanda, nessa área, ela cresce a cada dia, porém o Tribunal de Justiça reuniu com a Defensoria Pública, com o Ministério Público, com o próprio secretário estadual de saúde, para que nós cheguemos a um entendimento, a um alinhamento em que essas demandas elas possam ser diminuídas. Então agora, neste momento, depende mais da Secretaria de Saúde organizar e planejar as suas ações no sentido de evitar com que essas demandas elas possam crescer. Porque uma vez que a demanda chega à porta da Defensoria Pública ou do Ministério Público e nós acionamos o Poder Judiciário, neste caso, então, o juiz ele vai acabar deferindo aquelas decisões, aquelas liminares. Porque o cidadão não pode ficar sem o acesso à justiça quando tem um direito dele violado. Exato. Principalmente nessa área de saúde, que é uma questão muito delicada. Sim, as ações, quando elas chegam à porta do judiciário, são situações urgentes e emergentes. Algumas casos de vida ou morte. Sim, muitas, né? Então nós precisamos aí, o caminho é a judicialização dessas ações. Agora, claro que nós sempre buscamos o entendimento pela via administrativa. Isso é uma orientação que nós passamos aos defensores públicos, principalmente naqueles casos em que não está a urgência, né? Um caso de morte, vida ou morte. Então nós podemos ainda sentar com o poder público e discutir. Isso nós temos feito, até a nossa orientação. Agora, casos excepcionais, casos extremos, aí exige sim a intervenção do Poder Judiciário para obrigar o poder público a fornecer, seja aquele medicamento, aquela internação, aquele tratamento. A redução dessa demanda é até um paliativo, porque a própria Defensoria não tem estrutura e não está conseguindo, o senhor estava falando isso na entrevista, a suplementação orçamentária tão pedida desde o fim do ano passado, para este ano.
Olha, nós estamos trabalhando com o nosso orçamento, hoje nós temos a Defensoria Pública, como eu disse, presente em 40 comarcas. E nós estamos trabalhando pelo fortalecimento dessas 40 comarcas. Claro que a expansão da Defensoria Pública para as outras comarcas passa pela questão orçamentária. Agora isso, Evânia, é uma constante negociação que nós nos envolvemos, né? Ano a ano nós precisamos levar essas demandas, não só a Defensoria, como todos os órgãos, o próprio Ministério Público, que tem um orçamento muito superior ao nosso, o próprio Judiciário, sempre está levando também as suas necessidades, discutindo com o Executivo. E nós não pode ser diferente. Então nós estamos encaminhando junto ao governador do Estado, trabalhando junto com os parlamentares para buscarmos sempre uma melhoria no nosso orçamento que vai refletir na melhoria do serviço prestado. Defensor, não falta aí um pouco de sensibilidade, às vezes até bastante sensibilidade para o Legislativo e o Executivo em relação às necessidades da Defensoria, que prestam um serviço muito importante para a sociedade? Olha, nós entendemos até que as frentes, as demandas em que o governo ele enfrenta são muito grandes. Então nós temos, claro, que o nosso papel enquanto defensor público geral é levar as necessidades. Nós estamos defendendo a necessidade daquelas pessoas que dependem do nosso serviço. E isso nós estamos fazendo. Agora, dentro de uma ordem de prioridades, né? Como eu disse, existem muitas demandas para serem atendidas, então nós precisamos encaixar ali também a situação da Defensoria Pública, porque onde existe a presença de um defensor público, pode ter certeza que o custo para o próprio Poder Executivo será bem menor do que não ter um defensor público. Exemplo disso são a necessidade de nomeação de advogados dativos, que para o estado de Mato Grosso, eu cito aqui exemplo de uma comarca, Rio Branco, aqui no interior, em que no período de julho a dezembro do ano passado, quase R$1 milhão foi arbitrado a título de honorários a advogados nomeados para determinadas ações. Então esse custo é muito alto. Então nós estamos fazendo a nossa gestão junto ao governo do estado para buscar então melhorar a questão orçamentária. Professor, muito obrigado pela presença, pelas informações e também uma constatação, né? Entre a prioridade e a sensibilidade, às vezes o que sobra é um pouco de indiferença. Muito obrigado pela presença do senhor aqui. Obrigado, Lúcio. Obrigado, Evânia. Muito obrigada.